Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Adriano Mello. Nós vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre a trombose na gestação. Um tema de extrema importância, porque na maioria das vezes a gestação ela ocorre de forma tranquila. A paciente fica grávida e desenvolve sua gestação de forma tranquila e o parto é tranquilo. O risco absoluto de trombose na gestação ele é baixo. Porém, se a gente for comparar mulheres grávidas e não grávidas com a mesma faixa etária, ou seja, uma mulher de 20 a 30 anos que não está grávida e essa de 20 a 30 anos que está grávida, a que está grávida, o risco é 5 a 10 vezes maior de desenvolver uma trombose do que a não grávida. E no estado puerperal, que é aquele período que compreende após o parto, esse risco aumenta de 15 a 35 vezes de desenvolver uma trombose. Então, por isso, hoje é o tema que nós vamos falar sobre a trombose na gestação e nesse período puerperal e as nuances que isso envolve. E para isso, eu separei, na verdade, aqui 5 perguntas, basicamente. Nós vamos falar, primeiro, como prevenir a trombose durante a gestação. Segundo, doutor, estou grávida e estou com trombose. Como eu vou tratar essa trombose na gestação? Quais os riscos, seria o terceiro, quais os riscos da anticoagulação, que é o tratamento da trombose durante a gestação? Quais os riscos para o bebê e para a mãe? E qual o risco do uso desse anticoagulante durante o período da amamentação? Também nós vamos falar um pouco. E como prevenir essa trombose na gestação. Então, são esses 5 tópicos. E nós vamos começar a falar um pouquinho aqui como tratar a trombose na gestação. Na verdade, a trombose ela é a formação de um coágulo que se pode formar em qualquer veia do corpo. Ela pode ser formada numa veia, desde uma veia da perna, uma veia do abdômen, uma veia de braço. Mas na maioria das vezes a trombose ela é formada numa veia da perna. E na mulher grávida, esse risco aumenta bastante. Primeiro, pelo aumento do peso. A mulher ela tem o útero gravídico, ele comprime uma veia, que é uma veia importante, que é a veia cava, que fica no abdômen. Isso leva a uma estase venosa do sangue na perna. Isso predispõe à trombose. E também a própria carga hormonal da mulher durante esse período da gestação é um fator de risco para desenvolver a trombose. Então, aquela paciente que desenvolveu a trombose, como eu vou tratar? É importante lembrar que os anticoagulantes, eles têm algumas nuances no período da gestação, porque a gestação, a gente tem que pensar que existe a mãe e o bebê. Então, não são todos os anticoagulantes que são indicados. Por exemplo, na maioria das vezes, muito utilizado antigamente não, se utiliza bastante ainda hoje, são os inibidores da vitamina K, que é o Marevan, muitas pacientes minhas utilizam, não grávidas. Esse remédio, ele traz um potencial teratogênico grande, um potencial de perda fetal grande, de sangramento materno grande. Esse remédio, que é o Marevan, ele é contraindicado na gestação. Às vezes as pacientes perguntam, doutor, eu sou anticoagulada porque eu tomo Marevan por conta de uma válvula mitral e eu engravidei. É importante suspender logo essa medicação. Essa medicação tem que ser suspensa pelo menos nas primeiras 6 semanas da gestação, que é o período crucial que pode acontecer alguma malformação para o bebê. Então, essa grávida que está com trombose, ela não pode utilizar os inibidores da vitamina K. Eu mesmo não utilizo, é contraindicado em consenso. Então, o que sobra para tratar a grávida que está com trombose são as heparinas. Existem as heparinas de baixo peso molecular e as heparinas não fracionadas. A preferência da nossa sociedade e pela posologia mais fácil é que se utilize a heparina de baixo peso molecular. É o Clexane. Essa medicação ela só não é utilizada basicamente naquelas pacientes que tenham alguma contraindicação por alergia ao medicamento, pacientes que tenham disfunção renal, que tenham, a gente chama um clearance da creatinina, uma perda de função renal importante, o clearance é menor do que 30, ela teria que partir para utilizar a heparina não fracionada, ou então as pacientes que têm a contraindicação do ponto de vista
da medicação parenteral, de alergia ao local, né? Tem outras que não poderia utilizar. Outra coisa importante, então, está grávida e desenvolveu a trombose. Infelizmente, qual período que ela vai usar essa medicação? Essa medicação ela vai ter que ser utilizada, que é uma medicação de uso parenteral, ela é aplicada no subcutâneo, ela vai ter que ser utilizada desde que descobriu a trombose, durante toda a gestação e por 6 semanas após o parto. Então pense, a mulher grávida ficar tomando uma medicação que é cara, que é o Clexane, a enoxaparina, durante toda a gestação. Então isso gera um transtorno, um custo do ponto de vista psicológico para o paciente, é ruim, né? Então, o que mais pode fazer? O uso das meias elásticas também é utilizado quando a paciente tem a trombose. Não mostrou a utilização da meia, não tem mostrado que houve melhora na questão de uma síndrome, que a gente chama síndrome pós-trombótica, que é o risco de desenvolver sequelas na perna. Mas normalmente a gente prescreve para todas as pacientes que não estão grávidas e desenvolveram a trombose. Então, o tratamento da trombose é esse, é usar a enoxaparina, que é utilizada conforme o peso da paciente, utilizada na dose de 1 mg, 12, isso não vem ao caso aqui para minhas pacientes. O Marevan, que é os derivados da vitamina K, eles são contraindicados. Então, qual é o risco da anticoagulação na gravidez? Já falei, o risco é um sangramento fetal, o sangramento mesmo, um abortamento, né, por perda fetal, porque é um anticoagulante. O risco da teratogenicidade por conta desses anticoagulantes, que são os derivados da vitamina K, os antivitamina K, não podem ser utilizados. A teratogenicidade para o bebê também não pode ser utilizado. E quando a gente fala também das heparinas, heparina não fracionada, a posologia é um pouco desconfortável, porque ela pode ser feita intravenosa ou subcutânea, mas seria numa dose de mais furadas ao dia. Então a droga de escolha realmente é a heparina de baixo peso molecular. Viu, gente? Infelizmente, minhas pacientes que estão grávidas, é a gestação inteira utilizando esse remédio, e a recomendação é que se use pelo menos 3 meses de anticoagulação. Então, 3 meses e que se use 6 semanas após o parto. Então, se você teve uma trombose no início da gravidez, infelizmente, vai usar o anticoagulante durante toda a gestação e 6 semanas do pós-parto. E se você teve no final, lá para 40ª semana, 39ª semana de gestação, você vai usar aquele período do final da gestação e vai utilizar durante separando 3 meses. Tem que completar os 3 meses de anticoagulação. Lógico que existem algumas outras recomendações que não vem ao caso aqui, que a gente vai falar caso a caso. Outro fator importante é a questão da amamentação. Doutor, estou amamentando, eu vou continuar com o Clexane, eu posso utilizar o cumarínico, que são os antivitamina K? Pode sim. Né? O pós-parto não tem comprovação de passagem no leite materno dos anticoagulantes que são os antivitamina K. A gente pode retomar, depois de ter tido o bebê, podemos retomar a utilização dos antivitamina K, que é a varfarina, que é o Marevan. Isso pode ser utilizado sem complicação, apesar de alguns pacientes preferirem manter as heparinas de baixo peso molecular. Doutor, em relação aos novos anticoagulantes, que são mais fáceis, a posologia é fácil de tomar. Hoje a gente trata a trombose basicamente em casa, ambulatorialmente, com uma medicação de uso oral, que são os inibidores diretos do fator 10A e os inibidores diretos da trombina e inibidores do fator 10A, que são, eu vou falar o nome do mercado, que é o que a gente encontra mais, que é o Xarelto, o Eliquis, o Pradaxa e o Lixiana. Esses remédios são contraindicados na gestação. Não pode utilizar nem na gestação, nem no período de amamentação. Então, não tem estudo comprovado que prove que se use. Pode trazer problemas para o bebê, para a mãe, não recomendamos. Então, de um tema tão importante, é difícil até falar aqui só numa pequena live assim para vocês, mas a gente vem falar aqui pensando assim na importância basicamente da prevenção. Então, o que eu queria passar hoje aqui é falar da prevenção.
passar para os meus amigos ginecologistas, para minhas pacientes que engravidam, procure um cirurgião vascular para fazer uma avaliação. Vale a pena você fazer uma avaliação do risco de trombose. E nós, cirurgiões vasculares, nós somos habilitados a fazer perguntas, nós vamos investigar se você tem história familiar de trombose, se você teve uma trombose no passado, se você tem, a gente vai ver se tem obesidade, se tem doenças que são doenças que têm um risco maior para trombose, como lúpus, como anemia falciforme, síndrome de anticorpo antifosfolípide. Então são algumas doenças que desenvolvem um risco maior de trombose. Então essa paciente, se tem trombofilias, que existem as trombofilias hereditárias, as trombofilias adquiridas, que a gente vai fazer uma profilaxia, um cuidado a mais para evitar a trombose. E a paciente que teve trombose realmente no passado, aquela que já teve uma trombose no passado, essa é que tem mais atenção. Você é a paciente que tem mais risco de desenvolver uma trombose nova se você engravidar. Você precisa procurar um angiologista. Principalmente se sua trombose foi associada ao uso de estrogênio, ao uso de anticoncepcional oral que contém estrogênio, que são muito utilizados os anticoncepcionais combinados. Então, é importantíssimo essa investigação. E nada melhor do que o seu angiologista para investigar. Porque com isso, ele vai fazer uma avaliação e vai determinar se você vai só usar meia elástica, se você vai precisar utilizar uma dose de heparina profilática, que é o enoxaparina, durante toda a gestação, se você vai ficar sem restringir alguma atividade, fazer uma atividade física, lhe orientar a perder peso, o tipo de meia que você vai utilizar. Então, essas recomendações vão ser dadas pelo seu angiologista. E é importante a grávida que tem trombose, que é a última pergunta que eu iria falar também, além de evitar, é esse período do parto. Doutor, eu estou anticoagulada, eu vou ter um bebê, eu vou fazer uma cesárea, vai ser um parto normal. Qual a melhor via de acesso para meu parto, né, já que eu uso um anticoagulante? Isso envolve uma série de coisas, na verdade, que cabe uma discussão com o obstetra também, né, porque o parto normal, ele tem um risco menor de sangramento. Se o parto for, o ideal é que se induza o parto. Você quer ter o parto normal, o ideal é que induza o parto. A partir do momento que começou a indução do parto, suspende esse anticoagulante e se retoma a anticoagulação 24 horas após a cessação do risco de sangramento. Se o parto cesáreo for uma gravidez de risco e você tem que fazer um parto cesáreo, esse parto cesáreo ele tem que ser programado. Ótimo, nós suspendemos o anticoagulante. Se você está usando só dose profilática para prevenir trombose, a gente suspende 12 horas antes. Se você está usando a dose de anticoagulação plena, que na verdade é aquela dose de 12 em 12 para tratar a trombose, a gente suspende 24 horas antes. E retomamos também assim que cessa o risco de sangramento. Essa repor, voltar a tomar, não, a gente vai avaliar o paciente, vai avaliar se a gravidez for de risco, se estiver sangrando ou tiver outras complicações, a gente não vai retomar assim que se tenha uma certeza que o risco de sangramento da mãe é pequeno. Então, a meu ver, eu acho o parto programado a melhor opção. Se você tem uma gestação e você tem uma trombose, melhor programar seu parto, conversar com o seu ginecologista. A opção do parto cesariano eu digo assim, que o parto normal é uma caixinha de surpresa e muitas vezes a gente pode ser pego de surpresa, né, por uma placenta, uma atonia uterina e ter um sangramento maior. Eu acho que o parto cesáreo talvez seja a melhor opção, né? Então, buchudinhas, gestantes, eu acho que você precisa procurar o seu angiologista, fazer uma avaliação sempre. Eu digo todas as mulheres grávidas, eu acho que vale a pena fazer uma avaliação com angiologia. Para fazer um Doppler, fazer essa história familiar, a história pessoal de trombose, não tem melhor. O seu angiologista poderia ser um hematologista, mas o angiologista eu acho que cabe muito bem. Tá bom, gente? Então,
Fica aqui hoje essa conversa a respeito da trombose na gestação, que é um período tão lindo para a mulher, mas que pode se tornar também uma fase difícil caso você venha a desenvolver uma trombose na gestação. E pense, não é pouco frequente. Não é pouco frequente, como eu falei nos índices iniciais. O risco é relativamente alto comparado à população não grávida. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.